Fala galera, sejam bem-vindos ao Partiu Cast. Eu sou o Matheus. Eu sou a Jéssica. E hoje tem uma convidada super especial, Jordana, que vai falar um pouquinho de como que é a faculdade de medicina aqui na Alemanha. Primeiramente, Jordana, muito obrigado pelo seu tempo e por ter topado em fazer a entrevista com a gente. Você pode se apresentar um pouquinho e falar um pouco de você? Sim, meu nome é Jordana, eu tenho 21 anos, sou de Minas Gerais, de medicina aqui em Düsseldorf. E quanto tempo que você já está na faculdade de medicina? Qual semestre você está agora? Eu estou no segundo semestre, acabando. Beleza. E conta um pouquinho, antes da gente falar um pouco de como foi a sua chegada aqui e como é que é a vida realmente de uma estudante de medicina aqui na Alemanha, a gente pode voltar um pouco e falar do Brasil, tipo, como é que você chegou na ideia de vir para a Alemanha, primeiro de tudo? Eu acho que é meio longa a história. Quando eu tinha 12, quase 13 anos, eu decidi aprender outra língua. Eu já estava acabando inglês, tinha espanhol na escola e eu venho de uma cidade que não tem muitas opções, assim, porque era uma cidade menor, então tinha, tipo, o francês, que eu não queria aprender na época, tinha italiano, que eu não sei o que tinha um problema com o professor, e eu acabei conhecendo esse senhor alemão, e eu tive aula de alemão, então, por uns 2 anos, com esse senhor aposentado alemão que morava na minha cidade, que hoje em dia é, tipo, um voo pra mim. Uhum. E aí, naquela época eu achava interessante fazer, tipo, o intercâmbio do Rotary, alguma coisa assim. Sim. Só que tipo, meus pais não eram muito fãs da ideia, eu acho. Não eram e eu muito entendia. pra isso, né? Porque assim, tipo, na minha cidade sempre tinha muito intercambista do Rotary. Eu achava super legal. Igual na minha cidade, basicamente. Assim. E aí, tipo, sempre tinha uns 3 na minha escola, pelo menos, e tal. Só que eles falavam, tipo assim, filha, se você for fazer intercâmbio agora no ensino médio, como que você vai fazer pra passar na faculdade? Uhum. Porque vai meio que, tipo, descontinuar, e aí, tipo, eu já sabia que eu queria medicina. E aí, tipo assim, como que você vai fazer pra passar na faculdade, sabe? Sim. E eu pensava em passar na faculdade pública, então é difícil pra caramba, né? E aí eu falei, ok, eles falaram, você faz intercâmbio durante a faculdade. Então eu pensava realmente que eu ia começar a faculdade de medicina no Brasil, só que depois eu comecei a pensar assim, eu acho que, tipo, se a gente demorar muito pra fazer uma mudança grande na vida, tipo, mudar pra Alemanha, cada vez que como o tempo vai passando, vai ficando mais difícil, porque a gente cria mais raiz no lugar que a gente mora. Sim. E tudo mais. E aí eu comecei a pensar, tá, e se eu trancar a faculdade, e aí eu já sabia mais ou menos como que funcionava para estudar aqui, porque eu corro e pesquiso tudo, e eu pensei, se eu trancar a faculdade, fizer o Studienkolleg e tentar passar, tipo, dá pra trancar 2 anos, assim, algumas faculdades, né? Dá pra trancar 2 anos, não todas. E aí, no caso, eu pensei, bacana, eu tranco a faculdade, vejo se eu consigo passar na Alemanha, se não conseguir, foi ótimo, foi minha experiência, como se fosse meu intercâmbio do Rotary na faculdade, assim. Mas eu acabei que, tipo, long story short, assim, tentando resumir as coisas, eu acabei o ensino médio em 2017, passei em faculdade de medicina no Brasil também, só que tem esse problema, o FMG, UFO e tal. Todas elas, a maioria das faculdades de Minas Gerais e do Sudeste, eu acho, do resto do país, não deixa você trancar por mais de 6 meses, só algumas, tipo, lá no sul do país e tudo mais. E aí, eu até teve uma época que eu estava matriculada em medicina no Brasil também, mas eu desmatriculei e aí eu resolvi que eu ia passar na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, tipo, porque lá eu podia trancar 2 anos. Okay. Então, tipo, eu arrumei um cursinho em Porto Alegre. Eu arrumei um apartamento em Porto Alegre. E Você viveu em Porto Alegre? Não, mas é isso que é o negócio. Aí, tipo assim... Gente, até hoje, tipo, eu te conheço faz o quê? Uns 3 anos. E até hoje tem uma história de lugares que você morou que eu fico pasma, porque eu ainda não sei. Aí, na verdade... Meu Deus do céu. Mas aí, na verdade, tipo, esse era o meu plano, assim... E aí depois eu acabei de conseguir convencer meu pai e minha mãe no meio termo de, tipo, não ter que esperar passar na faculdade. E aí eu falei pra eles, tipo, olha, se não der certo lá, eu estudo, tipo, bem estudado e passo aqui, sabe? Tudo bem. Tipo, depois vai dar tudo certo. E, sei lá, eu acho que eles confiaram em mim em algum ponto e falaram, ok. Porque meu pai e minha mãe, os dois, são muito pé no chão. Eu falei isso pra você também umas vezes. Eles, tipo, os dois fizeram direito, são funcionários públicos, não, tipo, tudo pra ter essa segurança. E aí, como que você, tipo, vai quer sair dessa bolha, fazer... assim, né? E assim, não conhecia ninguém que tinha feito isso, né? A gente não tinha, tipo, um parente igual você tinha, sei lá, seu tio que morava aqui, ou sei lá. Então, tipo assim, a sua filha de, sei lá, quantos anos, novinha, tendo as ideias, tipo... É uma realidade totalmente diferente. E assim, na verdade não foi do nada. Eu acho que quando eu tinha 13 anos eu fui pra Inglaterra, fiz um intercâmbiozinho lá. Quando eu tinha 16... De quantos meses?
Tipo, quando Não, foi só, tipo, eu era bem nova, né? Tinha acabado de fazer 13 anos, eu fiquei com a host family só, tipo, um mês e pouco, sei lá. Ah, sim. E aí depois, quando eu tinha 14 anos, eu planejei uma viagem aqui na Europa com meus pais, e meus pais não falam inglês, aí eu tive que fazer tudo, planejar a viagem. E nessa época eu já falava um pouco de alemão, né? Então eu lembro que eu comprei passagem da DB, dos trens aqui na Alemanha, no site em alemão, que era mais barato que no site em inglês. Porque sabe aquele Sparpreis? Não tinha no site em inglês. Então, o site, sei lá, o preço com desconto era do site alemão, e a minha mãe assim, filha, você tem certeza? Se não tiver certeza, você pode comprar em inglês. A gente paga mais, mas sabe? E eu tipo assim, não, mãe, tá tudo tranquilo. Sim. E deu tudo certo nessa viagem. Então acho que eles começaram a pensar... de 14 anos, basicamente organizando a viagem pros pais dela. Foda, mas, né? Aí eu acho que nesse momento eles falaram, tipo assim, olha, eu acho que talvez ela não seja tão louca, talvez realmente tenha algum sentido que essa menina tá falando. E aí, nessa viagem a gente foi pra Viena. E eu apaixonei por Viena. Viena é uma cidade muito linda. E aí, eu não sei se vocês já foram lá. Sim. Eu fiz uma viagem, na verdade, com a escola que eu tava fazendo intercâmbio na Polônia. E aí, basicamente, era uma viagem com pessoas que não eram da minha sala. Eram pessoas aleatórias da escola. Eu falei assim, eu não conheço ninguém. E aí, tipo assim, eu fui sozinha, mano. E pra começar a falar com os poloneses lá, eu fiquei assim, caralho, mano, quem são essas pessoas? Como que eu vou me comunicar e tal? Tipo, eu já falava polonês, mas mesmo assim, tipo, pra chegar a ter uma amizade com pessoas em uma semana que são europeias, às vezes é meio difícil. Mas foi bem legal. É porque só o idioma, né? Também a cultura, também, né? Eu não sei se foi assim, mas eu imagino que, por exemplo, aqui da minha experiência assim, com alemães, não sei, né, como que é com polonês, mas, tipo, às vezes eles não é muita gente que vai, tipo, tipo, não conheço ninguém, vou. Eu acho que mais vai já, tipo, em duplinha, ou você vai com um amigo, então, tipo, pra você ainda conectar com pessoas que já tem grupinho deles, acho que talvez seja um pouco mais difícil, né? Foi difícil, mas no final eu fiz umas amizades com umas meninas que estavam super abertas e foi bem legal. É muito bonito, realmente. Pois é, aí eu adorei Viena, e aí eu estudei alemão. Com 15 anos eu já não tava mais estudando alemão, né? Não tava fazendo mais aula de alemão. Eu fiz um livro que chama Themen Aktuell, eu acho. Aí tem o livro 1, 2, 3. Aí a gente acabou o livro 3. Isso tudo em aula particular, né? Com esse cara. Tipo, ele ia pra minha casa uma vez por semana, me dava aula, mas era bem mais tranquilo, assim, né? Eu acho que ele fazia isso também por prazer, assim, de fazer, então... Era diferente, ele fazia jantar alemão lá em casa. Na Páscoa ele me dava ovo de Páscoa, tipo assim... Ele meio que... E você começou com quantos anos mesmo? Eu tava quase fazendo 13. Ok. Aí eu fiz, tipo, 2 anos, assim, e aí ele falou, vamos fazer aula de conversação agora. Tá, né? Porque, tipo, não virou nada essa aula de conversação. E outra coisa, era no início, eu, tipo, já falava, eu lia livro em inglês, e via filme em inglês. E aí, pra mim, era muito difícil, do nada, assim, começar a fazer um monte de erro numa língua. Eu acho que pra todo mundo é difícil, tipo, ser ativo na língua, é muito mais fácil você entender... ler, entender, ouvir, entender, do que você falar. E eu tava nessa, né, de tipo... Mano, eu não sei nenhum artigo, sabe? Porque é essa mentalidade de quem fala português, tipo, como que eu não sei nenhum artigo, sabe? Como que eu vou falar, e o mesa? Eu não sei se é um mesa ou se é a mesa, sabe? Tipo assim. E aí eu realmente, tipo, não falava muito, era muito passivo na época. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, ia fazer 16, eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu tô esquecendo tudo que eu aprendi e não sei o quê. Aí em alemão, no caso? Ou em de inglês? alemão. Aí eu falei, eu preciso ir pra Áustria. Do nada. Preciso ir pra Áustria. Aí eu, tipo assim, eu falei com meus pais, e aí eu achei uma escola de alemão na Áustria, lá em Viena, e arrumei um flat share também, não peguei, assim, compartilhado. Como chama em português? É uma república. Arrumei uma república. A dificuldade dos poliglotas. Mas enfim, não falo nenhuma língua bem, né? Chega num ponto. Mas enfim, aí eu arrumei uma república e arrumei a escola de línguas lá. E aí eu fiz 16 anos, aí eu fui pra Viena. Aí eu fiquei lá também, tipo, um tempo, aí depois eu falei pro meu pai, nossa, vou ter que ficar mais tempo. E aí eles prolongaram ainda mais um mês, que eu tava lá já. E eu faltando aula do 3º ano do ensino médio, né? Sim. E aí, o que acontece? Inclusive, foi muito bom, tipo, eu fiz B2 já lá, tipo, eles fizeram teste pra, sei lá, de nivelamento. E aí deu, tipo, meio que B1, B2. E aí eu também fiz B2 lá já.
Mas eu falava inglês com a galera, né? No tempo livre. E aí, o que aconteceu? Lá tinha muita gente da Rússia. Muita. Nossa, E eles só sério? falavam russo. Eu tinha vários amigos russos. E eles falavam só russo e alemão. Mas por que Aí eu tinha pensei, tanto russo, assim? inglês não é uma opção, então eu vou ter que começar a falar alemão. Ah. Então foi por causa dessas amigas minhas russas que eu tive que começar a aprender a falar alemão. Começar a falar alemão ativamente. Porque senão eu não comunicava com elas. Mas você achou, por exemplo, o alemão da Áustria muito diferente do alemão daqui depois que você veio pra Alemanha? Porque no Brasil você estava aprendendo alemão da Alemanha. Sim, ele E aí era quando alemão. você chegou aqui, você sentiu muita diferença do alemão? Eu acho que meu nível era tão baixo que eu não percebia tanta diferença. Tipo assim, eu comecei a perceber mais sotaque, essas coisas, quando eu já tinha um nível mais alto de alemão. Mas Viena também é uma cidade grande e na escola de alemão eles também ensinam alemão, Da Alemanha. tipo assim, Hochdeutsch, que é sim. o Idioma oficial. standard, sei lá. Uhum. E Sem sotaque, outra coisa, assim. eu tava com um estrangeiro também que tava aprendendo o mesmo alemão que eu. Tipo, eu não dava muito rolê com gente da Áustria. Eu dava rolê com a galera internacional. Então, tipo, eu não percebi tanta diferença. Claro que tem uma coisa ou outra que você percebe. Ou, tipo assim... Algumas palavras, talvez, né? mas faz muito tempo, eu não lembro direito. Mas eu acho que, tipo assim, Kartoffel, eu acho que eles falam, tipo, Erdapfel. E aí eu ficava lendo os cardápios, tipo, Erdapfel. Eu ficava assim, que é isso? Mano? Sabe? Tipo assim... E aí, depois eu fui perceber que eram umas coisas assim, muito... Mas é tipo, sei lá, eu acho que é tipo Brasil e Portugal, assim, você entende a deve ser, maioria, sim. tem umas Uma coisa palavras que você pensa assim, o que tá verdade. acontecendo aqui? Mas não teve tanto problema com o sotaque. Eu acho que não é tipo ir pro interior de Bayern, pro interior da Bavária, ou tipo ir pra, sei lá, onde que eles falam Schwäbisch, que é tipo um dialeto totalmente diferente. Sim. Eu acho que no interior da Áustria também deve ser complicado, mas em Viena não. Não, completamente. Agora sim, você quer dar uma aula para as pessoas que têm uns 14, 15 anos assistindo a gente de como convencer os seus pais para ir morar fora na Áustria enquanto você está fazendo o terceiro ano ou o segundo ano? Então, no caso, eu planejei durante as férias da escola. E aí ultrapassou, porque eu chorei quando eu tava lá e falei, gente, mas assim, preciso ficar mais um mês. E aí deu certo, né? Porque meu pai e minha mãe são maravilhosos também e tinha condições, então tudo bem. Aí, na verdade, o que mais que eu ia falar desse negócio de Áustria? Quando eu voltei, a minha mãe e meu pai me informaram que eu tava mudando pra BH. Só que eu tava mudando pra BH com meu pai e com minha mãe. Eu tava mudando pra BH, saindo da casa do meu pai e da minha mãe. Porque eu tenho uma irmã que tinha 17 anos na época, ela é um ano mais velha que eu, então eu tinha 16 e ela tinha 17. E ela tinha acabado de fazer o terceiro ano, e ela ia fazer cursinho em BH, no Bernoulli. E aí, eu só sei que, tipo assim, meu pai e minha mãe falaram, tipo, você vai mudar pra BH com a sua irmã? E aí eu tive um dia pra juntar minhas coisas no meu quarto Enquanto você E aí tava foi esse na dia que eu saí Áustria. pra sempre da casa dos meus pais. Mas esse foi... Mas por quê? Qual motivo? Eu acho que fazia uma semana pra eu voltar pro Brasil, ou 2 semanas no máximo, e eles me informaram, me deram essa informação aí. O problema é, as escolas boas de BH aqui, tipo assim, muito focada em vestibular e tudo mais, Enem, elas têm prova de entrada. E eu tava no terceiro ano, eu não tava num cursinho que, tipo, às vezes, né... Enfim. Sim. E aí, pra convencer essas escolas a pegar uma pessoa que já tava faltando um mês de aula, e tipo assim... Mas aí eu já tinha... O negócio é que a minha vida é muito errada, assim, né? Eu comecei a fazer vestibular com 13 anos de idade. Nossa. Então, tipo assim, eu já tinha coisa de vestibular que eu tinha passado em vestibular desde os 13 anos de idade. Aí eles falaram, pode entrar, porque é tipo aprovação, né? Que eles querem Passou em mostrar. vestibular de medicina com 13 anos? Com 14, eu acho. De não, de medicina? medicina não. De geral. De medicina não, aí geral. também não, né? Pelo amor de Deus. Nossa, eu fiquei Não, eu agora, fiz, eu assim. acho que o primeiro vestibular que eu fiz foi... É porque meu pai e minha mãe falaram assim, vamos... Faz Enem, faz vestibular só pra você começar a aprender a controlar o tempo. Assim. Pra controlar o tempo. E aí eu, tipo, comecei a fazer. Aí eu acho que o primeiro que eu fiz foi pra direito. Eu tava assim, qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí, enfim, só que aí eu mostrei lá e aí eles deixaram eu entrar na escola. Graças a Deus. Senão eu não ia ter escola no terceiro ano. Mas não adiantou de nada esse terceiro ano também. E minhas notas também era melhor eu ter ido pra pior escola do mundo. Pra eu ter tirado nota alta. Porque, mano, eu era assim, tipo, eu pensava, eu tenho que passar vestibular e Enem. Eu já passei ali dos 60% na escola, tipo, fazendo prova, que é obrigatório fazer prova. Eu fazia dever de casa e tipo, trabalho de casa assim, não. Eu tinha que estudar também sozinha, tipo, pras coisas que eu tinha dificuldade pro Enem e tudo mais.
eu não ia ficar fazendo, tipo, apresentação Tarefa e tal. Aí eu só, tipo, fazia as provas, e aí por isso minhas notas não são lindas também. É porque, querendo ou não, a gente tem essa mentalidade no Brasil de que, tipo, as notas que a gente tem na escola não valem pra nada. Ninguém vê. Só passar, Tipo assim, e o que vale é o Enem. No final, é o vestibular pra você entrar na faculdade. Mas aqui não. Aqui eles já pegam as suas notas da escola pra que você possa entrar no curso. E principalmente medicina. E eu não sabia disso. Eles olham as notas Porque, do Brasil. assim, eu sabia que, tipo, eu já tava com essa ideia de vir antes de acabar o ensino médio, mas eu não sabia que eles olhavam a nota. Acho que ninguém sabia. Tipo, ninguém todo sabe. mundo, eu também, ninguém. Então, Sim, tipo, sim, mas uma assim, coisa tem umas que todo mundo pessoas que precisa saber. sabem, mas é tipo sempre umas pessoas que já têm algum vínculo com a Alemanha, ou alguma coisa assim. E, tipo assim, igual, quando eu fiz o Student Collect, tinha uma menina lá do Rio que ela também, tipo, já sabia, nunca fez Enem na vida e já tava, tipo, Certo que ele vou vai fazer ficar. escola. Tipo, essa galera de escola internacional e tal, sabe? É, Mas, gente, eu realmente. sou de uma cidade pequena do interior de Minas. Não, mas é importante a gente falar isso também, porque É. pra galera que principalmente quer fazer medicina, que tem que prestar atenção nas notas da escola, porque vai fazer muita diferença aqui, porque a nota que você precisa ter pra você entrar na faculdade de medicina aqui é muito, muito alta. Então E tipo você tem que assim, ter... na verdade, eu acho que aí, por exemplo, você coloca na sua cabeça que quer estudar medicina. Eu acho que é super fazível, tipo, é super possível você tirar 1.0 do Student Collect, só que você não muda a sua nota do Brasil. Exatamente. E aí, isso que te trava. E É. aí eu tenho amiga, por exemplo, que é igual a Júlia, que ela tem 1.0 do Student Collect, mas aí a nota do Brasil, sabe? E aí é complicada a situação. É um monte de gente, na verdade, é só um exemplo, mas tipo assim, várias pessoas que a gente conhece que tem uma nota ótima, que é super inteligente, capaz, só que porque não prestou atenção em nota do Brasil, tem mais dificuldade de passar. Sim. E aí é tipo assim, pô, eu acho injusto também. Já que tem gente que, tipo, a gente tá fazendo nivelamento no Student Collect, tem gente que, tipo, não sabe nada, mano, não sabe nada no Student Collect, tem, sabe? E aí a nota deles do país natal, assim, de onde que eles vêm, país de origem, é 1.0. E aí, entendeu? Aí, tipo, às vezes nem tem 1.0 do Student Collect, tem, tipo, 1.2 e ainda fica com a nota muito melhor que você, que sabe muito mais, sabe? Ou seja, galera, se você tá no Brasil, você quer fazer medicina na Alemanha, preste atenção nas suas notas da escola, que vai Se fazer ainda der diferença. tempo, né? Se ainda der tempo. Espero que Então sim. começa a programar isso desde pequeno aí, pra você ter uma nota muito boa. Mas assim, fora isso tudo, por que você decidiu, em vez de estudar medicina no Brasil, agora começar a estudar medicina na Alemanha, na verdade? Eu tinha essa vontade de, tipo, fazer alguma coisa que era fora da minha zona de conforto. Então, e eu assim, não arrependo hora nenhuma. É porque assim, ó, eu não arrependo, eu tava pensando assim, eu não arrependo quando eu tô saudável mentalmente. Aí tem uns momentos da faculdade que eu falo, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas, gente, é normal, todo mundo tem as épocas Depois de a gente crise. É a curva falar W, a gente vai sobre falar da faculdade, curva W depois também, né? Que tem sempre esse alto e baixo pra quem tá Exatamente, vendo eu fora. assim, não arrependo moto nenhuma, eu não consegui nem acabar de falar isso. Mas assim, é uma oportunidade muito legal de estudar aqui, tipo, o material que a galera tem aqui, sabe? É tudo, tipo, é muito bom ter acesso a esse tanto de coisa. A gente tem, tipo, hoje eu tenho, por exemplo, depois do podcast, tenho microanatomia. E aí a gente tá num salão e tem 200 e tantas pessoas, cada um com seu microscópio. E tipo, mano, sabe que lugar que tem essa estrutura? É uma estrutura muito grande. né? E assim, normalmente eu não tenho aula com tanta gente assim quando é aula prática. Eu tenho Lesum com muita gente, que eu nem vou no caso. Mas tudo bem, isso é escolha minha, porque tipo, normalmente o professor tá lendo o script. Então, às vezes, não vale a pena ir se você pensar, tipo, vou ter que ler mesmo assim e o professor não tá adicionando nenhuma informação. Mas, tipo, isso vai de cada um. E isso também não é obrigatório ir aqui na minha universidade. Só que, tipo assim, aí as aulas que são mais práticas, que a gente tem que fazer alguma Tipo, coisa, eu tenho, tipo, em 10 laboratórios, pessoas, 20 pessoas. São grupos pequenos, sabe? Normalmente é um grupo de 10 pessoas. Então, tudo que a gente faz, tipo, exame um no outro, ou a gente faz dissecação, ou tudo. Nossa, tudo é bem... depois a gente vai entrar nesse tema mais a fundo, porque Mas- as coisas que você faz no primeiro semestre, eu duvido Assim. que alguém faça no primeiro semestre no Brasil. Mas duvido. eu acho que, tipo, por essas várias oportunidades, assim, também, que eu acho muito bacana, é uma experiência muito diferente. E, tipo, as minhas outras duas irmãs fazem... Uma é médica, estudou em federal no Brasil, e a outra estuda em particular. E dá pra ver, tipo, comparar um pouco a diferença, sabe? Nossa, E eu acho muito, muito legal. legal a oportunidade que a gente tem aqui de ter acesso a tanta coisa. Não. E... Mas quais são as diferenças mais gritantes que você acha que tem, tipo, daqui para a faculdade das suas irmãs, assim, que você consegue ver?
Tipo, fala assim, 3 maiores diferenças, tipo, assim. Com certeza é o budget, né? Tipo, o quanto de dinheiro que eles podem gastar com a gente. Eles, aqui em Düsseldorf, eles também pegam tanto de aluno baseado no budget que eles recebem, tipo assim, praticamente 1 milhão para cada estudante, tipo, é muito dinheiro que eles recebem, porque tem que formar 6 anos e é uma formação que custa muito, né? As faculdades aqui na Alemanha são de graça, se você ainda não sabe, a gente sempre fala isso no nosso canal, no nosso Instagram, mas as faculdades na Alemanha são de graça, dá pra você estudar de graça aqui, ok? Falou. Eu, no caso, assim, aqui, como 100% brasileira, eu pago 310, alguma coisa assim, Sim, por semestre. Por semestre, sempre. Então, no ano seria tipo uns 620 e esse valor tá incluído o ticket de transporte e tudo mais. Sim. Mas, por exemplo, eu também passei para uma faculdade de medicina em Freiburg, que eu pensei para lá, eu me matriculei lá também, até eu esperar receber a resposta desse lindo lugar, que demorou pra caramba me responder, mas tudo bem. E lá eu ia pagar 1.700 e tantos euros. Porque... Por semestre ou por mês? Por ano? Por semestre. Por semestre. Porque eu sou brasileira e não europeia. Então, tipo, lá em Baden-Württemberg é o único estado da Alemanha que tem, tipo, 1.500 euros a mais, além do semester ticket, que é normal, pra quem não é europeu. Sim. Então, tipo assim, eu pagaria mais lá. No caso, mas se uma pessoa brasileira tem um passaporte europeu, não entraria nesses 1.500 euros a mais. Não, no caso, todo mundo que é brasileiro tem passaporte europeu, conta como passaporte europeu. Seja pra aplicar pra faculdade, pra se inscrever pra faculdade, pra pagar, pra tudo. Pra mim, por exemplo, quando eu fui me aplicar na FH, eu não fui considerada estudante internacional, eu fui considerada como os outros alemães. Na verdade. Porque europeus em geral... E assim, medicina é tudo diferente também. Tipo, a gente tem 5% só para estrangeiro das vagas. Então, é mais limitado que os outros cursos. Outros cursos normalmente é 10%, ou tipo, se for um curso que não é tão concorrido, eles nem ligam, sabe, pra porcentagem de estrangeiro. Medicina é 5%. Então, tipo, normalmente as vagas são muito limitadas, né? E aí, E como é que foi pra você a época do Studienkolleg? Tipo, você fez o mesmo curso? Como é que eram as aulas, os professores? Ai, foi só festa, tô brincando. Não, a gente estudou, né? Prova ali. Mas eu achei assim, é interessante porque até o Studienkolleg, a minha experiência era ter aula de alemão e não em alemão, né? Então, tipo, eu tava aprendendo física em alemão, eu tava aprendendo química em alemão e biologia em alemão. Pra mim, eu acho que o mais fácil foi biologia em alemão, porque muita coisa é parecida. Física. No primeiro dia que eu cheguei no Studienkolleg, eles falaram assim, Geschwindigkeit, Beschleunigung. E eu assim, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar na minha vida. E eu tentava escrever o que o professor falava, porque ele ficava repetindo toda hora, Beschleunigung, Geschwindigkeit, assim, que é aceleração, velocidade. E eu ficava tentando escrever porque, tipo pra assim, conseguir. você começa no Studienkolleg com básico, sabe? Tipo assim, movimento uniforme, sei lá, reto uniforme. Não sei nem como fala isso em português, mas enfim, aí você começa com básico, retilíneo uniforme. E aí você começa com básicozão, assim, aí ele vai falando a velocidade, como que calcula a aceleração, e aí você fica tipo assim, eu tava assim, o que tá acontecendo aqui? Eu nunca vi isso na minha vida. E a Duda, que é uma amiga nossa, tava na minha sala, e ela respondendo, porque eu acho que ela tinha feito já um semestre de teco, assim, e ela sabia o que era Beschleunigung e Mas exatamente isso, é muito bom ver, porque, tipo, são matérias que são simples, que a gente já aprendeu antes, a gente já aprendeu essas coisas de física, química e tudo mais na escola no Brasil, só que você tá chegando aqui num idioma totalmente diferente, então começa a ficar, parece uma coisa tipo... Mas assim, no final você sabe, o negócio é só aprender o vocabulário, e isso eu acho que, tipo assim, foi o primeiro dia, sabe? Assim, mas, tipo, você aprende vocabulário também muito, tipo, igual uma esponja. Você não faz esforço, assim, pra aprender o vocabulário quando você tá aprendendo uma matéria em alemão. Sim. Essa é a minha opinião, né? Sim. Tipo assim, eu não sentava pra estudar vocabulário de tal matéria de física, sabe? Você aprende na aula e dá certo. Não sei como que dá certo, mas dá certo. Porque repetição também, porque o professor fica toda hora falando, isso e você acaba pegando pelo Química também, eu acho que foi um pouco complicado só no sentido de, tipo... vocabuláriozinho, assim, mas eu não aprendi... Os elementos químicos, né? Porque os elementos químicos e alemão são tudo diferentes. Gente, o S de enxofre tem um sentido do S ser um S, que é Schwefel. Fósforo tem sentido também. Exatamente. E aí, tipo assim, mas, gente, assim, oxigênio, sabe? Oxigênio é oxigênio em todas as línguas, menos em alemão. Que é, tipo, Sauerstoff em alemão. Em inglês, tipo, oxigênio, espanhol, português, tudo, tipo, né? Oxigênio. Mas, enfim, eu acho que também, tipo, de matéria. Química, eu acho que não teve nada que eu não aprendi na escola no Brasil, que eu aprendi aqui.
tipo, ok que eu ia pra uma escola boa e tudo mais, estudava pra passar em medicina lá. Mas não teve nada que eu aprendi novo, eu acho. Mas a gente faz uns experimentos no Studium College. Assim, fica mudando lá a corzinha do pH. Coisas básicas, mas que é bom pra você. Você faz isso na também, faculdade também. Aí você chega na faculdade e você fala assim, você tá brincando que eu tô gastando meu tempo com isso, eu tenho várias coisas pra estudar. Mas tudo bem. Tem que passar por isso, gente. Mesmo você entrando na faculdade de medicina, vai ter química e física em medicina. E matemática, tudo também, né? Então, enfim, vamos falar da faculdade daqui a pouco. Vamos terminar o tópico Studium College. Studium College. E aí, biologia. Tem coisa que você não aprende no Brasil em biologia. Pelo menos na minha experiência, a gente tinha foco em neurobiologia. E eu vi isso na faculdade, novamente. Mas eu nunca vi isso no Brasil, assim. Tipo, a gente sabe um pouco de neuro no Brasil, mas nada a ver. A gente aprende, tipo, no Studium College, veneno, que, tipo, que afeta as transmissões lá, tipo, sinapse. E que bloqueia, que... Não. Tudo isso. E genética foi igual ao que tinha no Brasil. Tipo, genética não foi nada. Que era esses dois meios, os focos, assim, do Studium College de biologia. E aí, alemão, sei lá. Eu me eximi também de fazer a prova de alemão do Studium College. Tipo assim, a gente já tinha... Algumas pessoas do Studium College já tinham um certificado e não precisaram fazer a prova final. Esse foi o meu caso. Ou seja, se você tem o certificado de C1 e você já tá no Studium College, você pode escolher no final se você quer fazer a prova ou não. Porque assim, eu queria medicina, eu precisava de 1.0 e eu não queria arriscar, porque eu pensei, mano, vai que no dia eu tô mal de fazer a prova, sabe? Tipo, nem é que eu, não vou conseguir, mas vai que no dia eu tô mal e aí eu tirar uma nota, tipo assim, ruim, sendo que eu poderia ter evitado isso, né? Sim. Então é menos risco, galera. E aí... Mas no final das provas, como é que foi pra você? A preparação, assim... Era muita pressão de não conseguir passar. Então, no caso, o que aconteceu foi assim... No geral, durante todo o nosso Studium College também é diferente dos outros, né? Porque o nosso conta a nota só da última prova. Isso, os outros contam durante o Studium College. Então, eu acho que, assim, é meio ruim contar durante o Studium College no sentido que você... Tipo, às vezes você ainda tá pegando o jeito da coisa. Mas, assim... Por um outro lado, você já tem, tipo, uma responsabilidade desde sempre de ir estudando. No nosso Studium College, eu fui estudar só, tipo... É porque a gente tava junto, então foi na época do corona. Sim. E aí aquelas pessoas mandavam um e-mail, depois, tipo assim... Semanas e semanas sem aula, mandavam um e-mail e falavam, vai cair essa matéria na prova, estuda aí. Não, e a prova, a gente não sabia que ia ter a prova. Uma professora específica que ela é um demônio. Mas enfim, ela, exatamente, ela ainda era a minha professora... responsável pela minha turma. Então, tipo, qualquer coisa que a gente tinha de problema, eu tinha que falar com ela. Horrível. E eu era representante de turma. Como que eu era representante? Não sei o que aconteceu. Pra eu também ser representante da turma. Voltaram em mim e aí foi isso. E aí eu só sei que a gente nem sabia, né, se ia ter a prova ou não. Então eu não tava estudando assim, tanto, porque eu não tava com motivação pra estudar. Eu tava trancada em casa. Sim. Tipo, não podia sair pra nada. Eu saí uma vez por semana pra fazer supermercado. Só pra dar um contexto, a pandemia literalmente estourou em março, mais ou menos, aqui na Alemanha. Uma e a nossa prova... depois do seu aniversário, né? Uma semana depois do meu aniversário. Assim, ou um dia, alguma coisa assim, que meu aniversário do ano foi a última festa que a gente fez antes de começar o Studium College. E aí, tipo Manda assim... um pix. Manda um pix. Tenho. Do Brasil, tá pro Brasil agora há pouco. Mas enfim, voltando. Contexto, foco. A pandemia estourou, né? Em março, a nossa prova era em abril. Junho. Não, abril. Junho? Não, maio, gente. Maio. Tipo, 2 meses depois. E a gente não tinha certeza se a gente ia fazer ou não. Inclusive, foi aí que o Particular surgiu. Pra vocês verem que ninguém tava na vibe de prova. Tava todo mundo assim. E assim, eu lembro que a Laís tava estudando. E aí ela falava assim, Jordana, você tem que começar a estudar. E eu falei, mas Laís... Não vai ter prova. Não vai ter. E tipo, mano, de onde que vinha a motivação, sabe? Eu não sei. E a gente morava, tipo, era uma cidade extremamente pequena. Não tinha nada pra fazer, a gente tinha que ficar trancado em casa. Não, nem ia ter nada pra fazer, porque tava no corona. E não tinha nada pra fazer no corona. Não tinha nada pra fazer em casa, não tinha nada pra fazer fora. Porque não podia, né? Mas enfim, aí eu só sei que, no caso, eu falei... Eu não vou tirar 1.0 nessas provas, não. Aí, o que aconteceu? Eu não escrevi nada na minha prova de biologia, entreguei a prova sem escrever nada, eu tirei um 6, eu acho, um 5, um 6. Eu acho que foi o 6. Aí, ó, o 6. O 6 foi aí que veio o 6. Mas aí eu tirei um 6 e aí eu pude repetir, e aí eu escrevi as provas depois de um semestre. Que aí eu realmente Explica um pouco estudei. também como isso funciona pra galera que quer fazer medicina também, tipo, nessa questão da nota do final. É assim, galera, se chegar na hora de você fazer sua prova. E assim, outra coisa, normalmente a gente tem a FOFSP. Tô só ensinando coisa errada, né?
Mas enfim, chegamos. A gente normalmente tem um negócio que chama FSP, que é um simulado da FSP, que é a prova final do Student Colleague. E normalmente você tem que ir bem nesse simulado para você ganhar a permissão de fazer a prova final. Na nossa época, a gente ia fazer na semana seguinte e aí eles fecharam as escolas por causa do corona. Isso. Então a gente não fez o simulado e todo mundo ganhou a permissão de fazer a prova final. Isso. E aí o que acontece? Se você já tá sentindo que na hora do simulado você já não tá bem e tipo, você quer repetir o semestre e poder ter mais tempo para estudar, você já pode, tipo, não passar no simulado. E aí tá tudo bem, porque você pode, tipo, fazer no próximo semestre, né? Normalmente Você meio que risca a prova, no caso. Então, você pode ser entregue em branco, alguma coisa assim. Ou não vai, sei lá. E aí você pode fazer no próximo semestre. Isso é o simulado. Agora, se você já passou no simulado, você tem que fazer a prova final. E aí você só tem uma chance na vida de fazer a prova final. A não ser que você não passe, e aí você pode repetir ela mais uma vez. E aí acabou. E aí, como você não vai passar, fica aí na sua imaginação. Aí, no caso, assim, na época, eu ouvia mitos que isso era possível e não conhecia ninguém conhecia nenhuma alma que tinha feito isso. E aí, eu só sei que eu, tipo, tava assim... Será que eu faço? Se eu entregar a prova em branco e der errado esse negócio, sabe? Tipo, mano, eu tava com o cu na mão, assim, eu tava, tipo, Jesus amado. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei pro nosso diretor do Student Colleague e falei, então, vou zerar minha prova. E aí ele olhou pra mim e falou, tipo assim, por quê? E eu falei, porque eu não vou tirar 1. Já na prova de física, eu tava com medo de tirar 2, que é a segunda melhor nota. E aí, ele falou assim, você não vai tirar 1 agora, você não vai tirar 1 depois. E aí eu fiquei, tipo assim, incrível. Se eu não fizer isso, aí eu não vou passar mesmo, já posso voltar direto pro Brasil. Então, aí eu falei assim, aí eu falei, não, chantageando não, mas eu falei assim, uai, moço, eu tô sendo sincera aqui, tipo, aí eu falei, eu só quero saber, se eu zerar a prova, eu posso fazer todas as 3 provas, né, no caso, biologia, química e física, no final do ano. E aí ele falou assim, aí ele ficava, tipo, enrolando, sabe? Claro, tipo assim, mas você não vai ter direito a ir nas aulas. Pode fazer a prova, mas não pode ir nas aulas. Eu, tipo, tudo bem, eu só não quero fazer a prova. Sabe, mano, você também vai ter amigos no Student Colleague do próximo semestre, você pode pegar matéria com eles, sabe? Tipo, é tranquilo, assim. E é a mesma matéria que você aprendeu normalmente, né? E aí eu só sei que eu tive uma conversa com ele lá e eu só pensei, a prova eu vou poder fazer depois. Aí eu zerei. Eu acho que ele já falou muito também do Student Colleague, de como é que foi esse processo para chegar até aí, já deu algumas dicas também sobre isso. Se vocês entenderam muito sobre esse processo, pode botar aqui no comentário pra gente também. Enfim, agora vamos chegar mais apenas na parte da faculdade em si, de como funciona a faculdade aqui, como foi esse início pra faculdade de você, tipo, conta um pouco como é que foi chegar, assim, cara, que eu tô aqui. Primeiramente foi bom chegar, porque, tipo assim, é um rolê gigante até você passar na faculdade. Um estresse com aplicar, de se inscrever pra faculdade. Eu mandei mensagem na época, quando eu tava procurando a faculdade, pra, tipo, todas as faculdades da Alemanha, pra saber qual que era o critério de escolha de todas, pra saber qual que eu tinha chance, porque a gente paga por inscrição, quem não é europeu, e eu não queria gastar dinheiro à toa. Assim. A gente tem que se inscrever pelo portal do UniAssist, né? Pra vocês fazerem a inscrição. Não, nem sempre. É isso que é o negócio. Em cada universidade. Tem uma que é tipo assim, você tem que enviar por correio os documentos. Tem outra que você tem que fazer inscrição online. Tem outra que você tem que fazer pelo UniAssist. Aqui, por exemplo, do Düsseldorf, a gente tem que se inscrever pelo UniAssist, pagar 8 semanas antes, praticamente. E eles mandam um documento pra gente, a UniAssist manda um documento pra gente, e a gente tem que colocar no correio pro Düsseldorf. Nossa, sim. Então, tipo assim, Freiburg, que eu me inscrevi, foi direto pela universidade, no site deles. Lübeck, eu tinha que mandar pelo correio. Então, cada uma tem um jeito. Processo diferente, sim. E aí, tinha que fazer todo esse tipo de pesquisa, e aí... Enfim, eu também, depois do Student Colleague, eu fiz o Pflegepraktikum, que é um estágio no hospital que a gente precisa pro curso de medicina, não no início, mas até o 4º semestre. Eu super recomendaria fazer antes da faculdade. Porque dentro da faculdade você vai se ferrar, assim, um pouco mais se você tiver que fazer isso ainda. Sim. E aí eu comecei aqui, já reconheceu o estágio que eu fiz, que foi ótimo. E aí, tipo, a única coisa que falta, assim, é meio que um... Como chama? Curso de primeiro socorro, alguma coisa assim. Curso de primeiro socorro. Mas tudo bem.
E eu fiz, tipo, na Santa Casa por 3 meses lá em BH, só que depois eu fiz o Studio Collegiate e eles falaram que tem que ser depois do Studio Collegiate. Ah, gente, pelo amor de Deus. Alemanha e burocracias. Caramba, mas Mas- nem faz sentido, você já tem a knowledge, sabe? Você já tem conhecimento disso. Eu vou fazer um dia de Ah. coisa e vou ganhar um certificado, mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a faculdade. Início tumultuado, porque eu também pensei que eu ia pra outro lugar e acabei vindo pra cá. Aí a gente teve a semana de introdução, igual vocês têm a Woche, a gente tem aqui a Isaac Woche. E aí, tipo assim, a gente... Foi bem interessante, foi bem divertido. Os nossos calouros que preparam tudo, então tem, assim, muita bebedeira, tem muita merda acontecendo. O meu já foi tudo presencial, porque eu comecei depois, né? E... Aí a gente, tipo, na primeira semana a gente tava sangue um dos outros, assim, ressacudo do dia seguinte. Era tirando festa no sangue, dia, no seguinte era tirar fazendo sangue. ultrassom um no outro, assim. Eles queriam, tipo, meio que dar uma... Mostrar, assim. Outra coisa, tem alguns tipos de faculdade, tem 2 tipos de faculdade de medicina na Alemanha. Tem Modellstudiengang, que é o que eu faço, que é o modelo novo. E tem o modelo tradicional, que é o que por exemplo, a Duda faz, pra vocês terem uma noção. São mais ou menos 30 faculdades de medicina na Alemanha. E 9 delas têm o modelo Studiengang. E ele é muito mais prático. O curso é estruturado em blocos. E é muito prático, como vocês podem ver pela minha experiência. Cada faculdade estrutura de um jeito. Por exemplo, aqui em Düsseldorf, a gente tem 2 blocos por semestre. E cada bloco tem um tema. Então, por exemplo, bloco neuro e sentidos. A gente só vai aprender neurosentidos naquele bloco. E aprende tudo de neurosentidos. E aí, no outro bloco, que é... sei lá. Anatomia. Tem um bloco que é meio que anatomia. É o segundo bloco, assim, é no primeiro semestre. E aí você aprende tudo de anatomia. É bem específico. Assim, não é possível aprender tudo de anatomia, mas aprende bastante. Ok. Então, tipo, você aprende, né, no bloco de anatomia o nome de todos os músculos, todos os ossos, onde começa, onde que acaba a função e inervação de cada músculo. Você tem que aprender também sempre um pouco de clínica, que é o que tipo, tem errado. Por exemplo, aqui, esse ossinho aqui, entre esse e esse, tem um nervo que chama nervo ulnar, que passa, a gente bate, então você tem que saber, tipo, que nervo que tá passando aqui, isso é frequente de bater, ou sei lá. Ou síndrome do túnel do carpo, que tem muita gente que tem, sei lá. Tem que Enfim, saber mas uma isso coisa tudo assim. também de uma maneira bem prática que você vai aprendendo também, né? Tipo, tudo Primeiro você tem um curso de dissecação, segundo você tem um negócio que chama Pharmacurs. Explica, inclusive, um pouquinho. Porque isso pra mim foi muito um choque. Foi no primeiro semestre já? No primeiro semestre você tem a matéria de dissecação. Como Peraí. que funciona? Eu quero saber em detalhes, por favor. conta Mas pra assim, gente. voltando lá no início, deixa eu só falar. Tem um bloco primeiro que é o bloco de introdução. E aí você tem todas as matérias aleatórias da sua vida. Você tem, tipo, de química e de biologia, de sociologia médica, anatomia, você tem latim, que é tipo terminologia. Você tem todas as matérias misturadas, que é um pouco de cada coisa. E aí, nesse bloco, a gente tem sociologia e tal, e comunicação. E a gente já tem atores que a gente tem que fingir que é médico, e a gente aprende todas as técnicas de comunicação, assim, e tem que usar as técnicas. A gente ganha feedback de um monte de gente que tá assistindo a gente com o ator, paciente. E tem paciente que tá, tipo assim, bravo, tem paciente que não fala. Nossa. Tem paciente que, tipo assim, toda hora vai te interromper. Tipo, você tem que interromper, senão ele nunca vai parar de falar. Você tem paciente que, tipo, você tem que incentivar, sabe? Tem que ver que se ele tá com medo, o que tá acontecendo com ele. Nossa, que Isso é no início, no primeiro mês de aula. E você também já faz microscopia, tipo, você vai analisar bactérias, você aprende a fazer coloração no laboratório, sabe? Pra você ver. A gente também pega o próprio rascunho da boca, cria... É muito, tipo, você usa muito seu corpo. Tem isso também. A gente analisa as coisas da nossa boca. Faz ultrassom. Inclusive, gente, eu posso falar isso? Não, eu faço do cérebro. Ok, tá bom. Ok. Melhor não. Tudo bem. Deixa eu falar. E aí, a gente... sei o que é, no segundo... Não, Depois a tudo gente fala bem. sobre isso. No segundo... E aí a gente, tipo, também, no segundo bloco, que é de anatomia, a gente também tem um negócio que chama Pharmacurs, que é ficando pronta pra fazer formulatura. Que formulatura é um outro estágio que a gente faz sendo médico, assim, sabe? Tipo, você acompanha o médico e examina os pacientes, passa pra ele o que você achou e tal. Porque o primeiro estágio você acompanha os enfermeiros. Eu não sei se a gente comentou isso, mas Não, tudo acho bem. que não. Então, aí o que acontece? A gente se examina. Aí a gente, tipo assim, vem assim com roupa curta, no caso, tipo,
uma regatinha ou um top, um short shortinho. curto. E a gente tem que examinar os coleguinhas e ser examinado. E era um grupo de 10 pessoas, que é meio que fixo esse grupo de 10 pessoas. E é isso, galera. Você fica deitado numa mesa assim e eles vão examinando seu corpo? Como é que é? Não, depende, né? Tipo assim, a gente tá aprendendo. Tipo, você tem que examinar a coluna da pessoa. Aí você tem que examinar de todos os jeitos possíveis. Você vai examinar o joelho, você vai examinar todas as articulações e tal. Então, tipo assim, por exemplo, a coluna, às vezes a pessoa vai estar em frente, na sua frente, você vai falar pra ela, tenta encostar, tipo, a mão no pé. E aí você vai ter que medir, tipo, se a coluna dela tá, tipo, dilatando tão certo, sei lá. Vai falar assim, encosta na parede pra ver como que tá o formato da coluna. É tipo, fazer exame físico em paciente. No joelho também, tipo, tem hora que o paciente vai estar deitado, né, a pessoa, no caso do seu colega, você vai ter que mexer o joelho pra cá, pra lá, pra ver como que estão os ligamentos. Tem hora que você vai ter que puxar ou voltar. Tipo, você tem que examinar. Você vai ser toda examinada até o final da faculdade. Igual, eu tava examinando uma menina e aí ela tem escoliose na coluna. E aí eu falei, eu não sei se isso tá certo não. E ela falou, eu tenho escoliose. Eu falei, fez sentido. Eu não tava sabendo se eu tava pensando assim, eu tô fazendo negócio errado ou tem alguma coisa de errado aqui? Se você tiver alguma doença, você vai descobrir até o final. Sobre o negócio de dissecação, que você perguntou. A gente tem esse curso no primeiro semestre também. Sim. A gente entra numa sala e tem alguns cadáveres lá e a gente pode escolher um. E a gente vai estudar com aquele cadáver. E no caso, é mão na massa mesmo. A gente é um curso de dissecação. Você vai aprendendo anatomia enquanto você está dissecando um corpo de uma pessoa. Você faz isso com poucas pessoas. No caso, eu fiz só com um menino, mas eu acho que normalmente são 10 pessoas na mesa. E aí você vai falando assim, o grosso, né? Você vai, tipo assim, tirar a pele do cadáver, depois a gordura do cadáver, depois chega no músculo, vai separando o músculo. E você vai separando também no caminho as veias, os nervos, as artérias. E você tem que saber o que é o nome de tudo, onde está passando, qual que é a função de tudo. Mas no primeiro semestre. Mas, tipo assim, você também vai... Você vai ficar com dó de estragar o cadáver, né? De, tipo assim, fazer coisa errada. Tipo... Porque às vezes é difícil diferenciar o que é gordura que você pode jogar fora e o que não é. Então você vai aprender anatomia porque você fala, tipo, poxa, eu não quero estragar. Eu acho que eu, por exemplo, assim, peguei linfonodo da mulher e não sabia o que era não na época. E eu fiquei tipo, gente, eu tenho que estudar pra não fazer merda, né? Sim, claro. Então é muito prático, assim. E aí, por exemplo, no bloco de neuroanatomia, a gente tem várias cabeças com vários cérebros, a gente também vai cortar o cérebro e cortar em várias partes pra gente ter... O cérebro, meu Deus. O cérebro, pra gente, tipo, ver cada parte e tudo mais. É muito prático, assim, aí, por exemplo, a professora vai, por exemplo, tem normalmente um Tischdozent, que é um professor responsável pela sua mesa, e tem Vorprep, que é a galera dos semestres da frente que são pagos pra ajudar a gente também. E eles orientam a gente, falam, tipo assim, isso aqui pode tirar já, vamos remover tal músculo pra gente conseguir ver tal estrutura. E aí a gente vai aprendendo assim na prática também. Mas no caso, esse modelo prático que vocês aprendem, é só porque é nesse modelo que você estuda ou nas faculdades de modelo mais tradicional também tem isso, sabe dizer? Eles também têm, mas é menos prático no geral, assim, e menos rápido. Tipo, não é no primeiro semestre você já faz pá, sabe? E, por exemplo, agora a gente também... e a gente tem sempre seminário também. Outra coisa, a gente tem prática também de física. Que é ruim, coisa. Gente. Porque assim, coisa. Quem que curtiu, mas eu acho que você não estaria estudando medicina, estaria estudando outra coisa. Aí no caso, assim, você tá lá gastando seu tempo, mas assim, os práticos de anatomia, de fisiologia, são legais. Fisiologia, tipo, coloca eletrodo, assim, aí tipo, faz o seu músculo ter contração normal, aí você vai ver se o neurônio a velocidade que está sendo transmitida, o impulso está normal e tudo mais. Mas, agora, eu acho que... E outra coisa, é muito diferente a estrutura. Por exemplo, em Aachen, eles têm 4 blocos por semestre. E aí são blocos menores, e aí eles têm 4 provas por semestre. Eu tenho 2 provas por semestre, uma prova por bloco. Então é tipo 100% dessa nota naquele dia. O que eu acho ruim é que, assim, tudo que você faz é pré-requisito pra prova. Então você fica, tipo, fazendo coisas que
tipo, você gostaria que contasse ponto, porque você tem que fazer bem feito mesmo. Tipo, eu faço apresentação e provinha toda semana praticamente, só que isso não conta pra nota final. Isso é tudo, tipo assim, eu tenho que tirar pelo menos 60% e tenho que fazer isso pra poder fazer a prova final. Você tem que passar, no caso, né? Tipo, tem que passando e aí... Então, assim, por exemplo, nesse seminário de fisiologia, toda vez que eu chego no seminário de fisiologia, a gente tem que fazer umas questões de múltipla escolha, questão aberta também. E aí a gente tem que fazer uma apresentação em 5 minutos, apresentar lá, eles dão uns slides pra gente tem que apresentar. Aí apresenta lá sobre, tipo, o ouvido, como que funciona o ouvido. E aí depois a gente faz, tipo, o exame pra ver, igual esses dias eu tava mostrando pra vocês, o quanto que eu consigo ouvir. Sabe aquele negócio, tipo, quando você não tá ouvindo mais. Pra ver, tipo, como tá a sua audição. E, tipo, no final você prefere misturar, tipo, assim como você tá estudando agora, nesse modelo, ou no modelo mais tradicional? Acho que os dois têm pró e contra, depende das pessoas. Eu acho difícil aqui em Düsseldorf, assim, eu não pesquisei muito sobre a própria, tipo, o curso em si. Eu acho que ninguém consegue saber direito até entrar. Uhum. Mas aqui eu acho que é um modelo mais paternalístico, porque, assim, esse negócio, por exemplo, de toda semana eu ter que apresentar, fazer apresentação de fisiologia, eu tenho que estudar toda semana praticamente, sabe? E não é tipo assim, eu tenho a prova final e posso fazer, ou tipo, tem a Prüfungsphase. Eu não tenho Prüfungsphase, eu tenho uma prova, mas durante todo o tempo, tipo, ou por exemplo, eu tenho que já ir estudando de pouquinho em pouquinho. É como se fosse um pai ou uma mãe que fala, tipo assim, não deixe tudo pro final, você tem que fazer antes. Sim. Ou, por exemplo, na anatomia de neuro, a minha professora da mesa tem o plano lá do que é pra gente saber em cada dia que a gente vai. E ela vai lá e fala, qual que é esse buraco aqui no cérebro, o que passa por ele e tudo mais, E você tem que saber, se você não saber, você vai falar. Se você não souber, você vai falar, não sei, e ela vai continuar te perguntando pra você diretamente. E não é, tipo assim, uma pergunta e quem souber fala. Então, tipo, você é meio que forçado. Teve a aula ontem, você tem que estudar e se preparar, porque você tem o laboratório, ou tipo, sei lá, um negócio de secação hoje. A gente tem um pouco disso também na minha faculdade, tipo, os laboratórios, os práticos e tudo mais, e nesses práticos também você tem que saber as matérias da Foliso, da aula. E o professor sempre fica perguntando e tal, e tem que passar também. Só que, obviamente, não é tão intenso como você, porque a gente só tem, tipo, 5 práticas durante o semestre inteiro. E é isso, sabe? Eu acho que é só, tipo assim, é um modelo paternalístico disso. Eu tenho esse negócio de secação 3 vezes por semana. Não. Isso tem esse lado positivo, que realmente força a galera a estudar. Mas, só que é uma por pressão, exemplo, eu assim, não também. gosto disso. Eu prefiro estudar no meu ritmo, sabe? Às vezes eu tô ainda recuperando outra matéria ali, eu achando que ela... E aí eu já, tipo, amanhã, se eu não souber responder as perguntas da mulher, vai ficar feio, sabe? O negócio. Então, tipo... eu acho que isso é uma coisa do modelo de Turing, que, tipo, pra quem é bom e precisa do incentivo, curte isso. Pra mim, eu acho que não tanto. Mas eu adoro a prática. Tipo, a gente já teve paciente real e eu tive que atender paciente real e ouvir o que o paciente real achou de você e eles realmente estão indo pro hospital com um problema. Não é tipo assim, a gente vai te dar aqui um estudantezinho de medicina e você finge que tem alguma coisa. Não é, tipo, são pessoas que chegam, tipo assim, a minha paciente chegou e falou, ich habe Sie im Knie. Só isso que ela falou. Tipo assim... Tem uma coisa no joelho. A gente aprende que tem que deixar o paciente falar, né, no início. Ela falou, eu tenho no joelho. É isso que ela falou. E aí eu pensei, tem o quê? Dor? Aí eu perguntei pra ela, eu falei, então a senhora tem dor no joelho. E aí, depois, na hora que eu fui receber o feedback, a mulher falou pra mim, isso foi uma pergunta sugestiva. Às vezes ela tinha, tipo, dificuldade de mobilidade no joelho e você já perguntou se ela tinha dor. Aí, às vezes, se ela, tipo, não tivesse dor, ela falaria, sim. Então, assim, é muito... Cara, do detalhe. De escutar isso tudo, eu já tô overwhelmed. E assim, gente, é tudo em alemão. Outra coisa. Detalhe, o latim ajuda muito. Tipo, a gente falar português ajuda muito no latim. Porque você também tem que saber a palavra em alemão, mas é muito bom você entender latim. Muito bom. Porque aí, tipo, várias coisas de anatomia você já entende. E, tipo, no caso, quantos semestres são de faculdade de medicina ao todo? 12, 13. São 12 ou 13 semestres de faculdade de medicina. Então, 6 anos depois seis você anos tem e a meio. residência, né? Que você falou. Que são quantos anos? 5, 6. 5, 6 anos. Sim. Ok. E por que é tanto tempo assim? Porra, porque é muita matéria. Não, mas é porque no Brasil são 2 anos de residência. Eu acho que de eles residência, valem tipo... muito. Eu acho que eles, tipo, devem validar muito, tipo, você ter experiência, tipo, sabe? Porque
acaba que, querendo ou não, tipo, você no hospital, cada vez que você passa tempo no hospital, você vê coisa diferente, tem mais experiência. Então, tipo, ok que tem gente que, tipo, acabou de sair da faculdade e ainda sabe muita matéria, muita coisa e consegue ser muito bom no hospital, mas também ajuda muito você ter experiência no hospital. Inclusive, muita gente que estuda medicina, mas muita gente tem ausbildung antes, tem curso técnico antes, tem trabalhado antes e tudo mais. E aí é muito mais fácil pra eles também, porque eles, tipo assim, eu tenho um colega que era do SAMU, sabe, da ambulância. Gente, ele sabe tudo de clínica que é pra ter, sabe? Sim. E aí, pra ele, tipo, ok, ele tá aprendendo um pouco, mas não é tão pesado igual é pra mim, que não sei nada. Não. Ok, e aí depois que você, vamos supor, você terminou a faculdade, você fez a sua residência, e aí você só pode teoricamente trabalhar aqui na Alemanha? Não. Ou tem como você trabalhar em outros Pode lugares? trabalhar em qualquer lugar da Europa, Ok. sem ter que fazer reconhecimento. Não, perfeito. Tipo, da União Europeia, assim. Só o idioma que você precisa saber, teoricamente. E tipo, vocabulário, né? Tipo, aí você vai ter que saber o idioma, mas, tipo, não precisa fazer revalidação de diploma e tal. E se você quiser No voltar pro Brasil Brasil? precisa. Brasil Que aí tem que fazer o revalida. Sim. O Brasil não dá prioridade pra falar assim, você estudou na Alemanha, você estudou na Bolívia? Você pode, você não. Eles falam assim, ninguém estudou aqui, não pode ninguém. Mas você sabe como funciona pra você reconhecer esse diploma caso precisa? Ou você Tá lá na frente, né? Eu Não tô sabe. focando agora. Não, só você queria falar um pouco Não, eu tô mais brincando, mas eu acho que, tipo, pra reconhecer aqui na Alemanha ou no Brasil? Vice-versa. Acho que no Brasil tem o Revalida, e aí eu acho que é realmente estudar pra prova, fazer a prova, e eu acho que deve ter prova oral também, assim, tipo, ter paciente e apresentar o caso pros outros médicos, ou banca de médicos. No caso de você... Mas eu acho que é assim, né? No caso de você terminar aqui na Alemanha E fazer pro Brasil. E eu acho que, tipo, tipo, do outro lado é também quase a mesma coisa. Só que aqui não costuma reconhecer residência no Brasil, né? Porque também a residência lá é bem mais curta e tal. Então, por exemplo, se você está estudando medicina no Brasil agora, eu não faria residência no Brasil, eu viria direto depois do curso de medicina, porque, tipo, você vai passar 2 anos fazendo curso de residência no Brasil, né? Sei lá, pediatria, 2 anos, sei lá, 2, 3 anos. E aí você depois vai vir pra Alemanha e eles vão falar, tipo, a gente não vai reconhecer que você é ginecologista ou pediatra, vai reconhecer que você é médica. E aí você vai ter que continuar. Tipo assim, ok, pode pegar algum. Tipo, você pode tirar um pouco do seu tempo, né? Tipo, eles podem tirar um pouco do seu tempo de fazer residência aqui, mas você ainda assim vai ter que fazer mais uns 3 anos de residência, sei lá, entendeu? Então acho que já vale a pena fazer tudo. Eu acho. Tá, e saindo um pouco também, tipo, de como que é a matéria em si, de o que é a faculdade em si, como é que você acha que é a sua vida, tipo, fora da faculdade, como estudante? Tipo assim, você... Não existe. Mentira, eu tô fazendo ela. E é assim, gente, tipo, eu aceitei no meu coração que eu posso ser medíocre, eu não vou ser uma médica ruim, mas eu não preciso ser a melhor médica, porque, tipo assim, é uma pressão muito grande se você for viver com isso. Não, e não é questão de melhor ou pior, porque eu acho que isso é muito preto e branco. Mas é questão de, tipo, você não precisa, tipo, tirar 10 sempre, sabe? Pra ser uma boa médica. Gente, vocês têm que entender assim, ó, é um monte de louco fazendo a medicina. Porque, assim, era sempre os melhores das salas, nerdão, sei lá, que, tipo assim, acha lindo estudar 15 horas por dia e tirar a nota 1, tipo, 100 em tudo. E aí, sabe, se for tentar ser assim também, mano, realmente você não vai ter vida social, não vai ter isso e nada. Tem uns loucos aí que conseguem ter vida social e ter outras coisas, mas aí eu já não sei como que é essa mágica. Ainda ficar bem, ainda ter uma alimentação saudável, ainda, sabe, vai fazer academia, tem amigos, dorme bem. Isso daí eu já não sei. Mas eu nunca conheci um que faz tudo isso. Dormir bem, que você mencionou esse, dormir bem. Aí eu acho que dormir bem. Inclusive, a minha faculdade me deu um relógio, um Fitbit. Ela te deu? A faculdade deu? Por um tempo, pra monitorar meu sono. E eu tava dormindo 3 horas por noite na época, porque eu tava estudando muito, eu tava dormindo 3 horas por noite. Aí eu falei pra menina que mora comigo, Juliana, você pode dormir com o meu você pode dormir com o meu relógio, porque a faculdade vai ver que eu tô dormindo só 3 horas por noite. Meu Deus. Mas isso são dos 500, né? Eu tava aprendendo tudo também aí. Mas assim, é muito legal também ver, porque, por exemplo, eu fiz estágio no Brasil quando eu tava lá de férias, que a gente não tem férias, assim. Férias a gente também tem coisa pra fazer nas férias. E depois que você entra na faculdade, esquece férias. Inclusive, e aí, o que acontece? Eu tava no Brasil fazendo estágio e, tipo, mano, no hospital, você vê assim, como que um médico formado com residência em ortopedia não sabe básico? Tipo
Tipo, não tô falando que é todos, claro que tem médico que é muito bom, mas tem uns médicos por aí formados que eu fico assim, mano... Sabe, é o básico, é tipo o básico que não sabe que é médico ruim. Então, tipo assim, eu fico... Graças a Deus que pelo menos, tipo assim, eles estão me forçando muito, pelo menos o básico médio eu vou estar sabendo bem, sabe? Mas, tipo, meu objetivo não é ser uma médica ruim, óbvio que não, mas não é ser, tipo, a melhor e, tipo, sempre tirar 1.0 em tudo, porque você vai ouvir todo dia gente louca falando isso na sua cabeça, sabe? E gente, tipo, falando assim, menina que chega e fala... Eu tô tomando banho e me sinto culpada porque eu não tô estudando na hora que eu tô tomando banho. Eu tô só escutando o vídeo aula. Gente, isso mas aí eu tenho que rever porque... E aí a galera tudo concordando. Então, assim, é louco. E aí... Tem que ter um psicológico muito bom pra você aguentar isso tudo, né? Inclusive, a Luz, eu acho que a menina que mora com ela, tipo... Morava... eu acho que ela foi pra uma clínica psiquiátrica. Tem muita gente que começou a aula comigo, que eu comecei a ficar amiga e desistiu do curso já. Principalmente você começou porque, na verdade, na pandemia também, né? Não, nem teve nada de pandemia pra gente, nada. Sério? Foi tudo presencial. Nossa. Agora, o que eu acho pra gente é, tipo, a pressão mesmo. O negócio é que, assim, na Alemanha não vale a pena você fazer medicina por dinheiro. Não vale. Realmente. Não isso vale. é uma coisa faça boa, BVL, faça alguma coisa bem... Sei lá, sabe? Não vale a pena fazer medicina por causa de dinheiro na Alemanha. Eu nunca vi um médico que não parece doido indo de um lado pro outro, porque você tem que fazer tipo, você tem que ser muito rápido, assim, ok, deve ter as exceções aí, mas vocês veem que quando vocês vão no médico, ele tem muito pouco tempo pra fazer muita coisa, então tipo, vai de um lado, vai pro outro. Trabalha muito, ganha bem, ok, mas tipo, você estudou 12 anos também. Tipo, ok, você começa a ganhar dinheiro na residência, você ganha dinheiro já também. Mas mesmo assim, médico residente não tem vida, mano. Trabalha pra caramba também. E então, assim, você tem que amar muito a área. E a diferença de salário já não é tão grande assim normalmente. Então, tipo, quem faz medicina no final e quem fez engenharia, ou quem fez, sei lá, história até, que é professor de faculdade, tipo, vão ter um salário quase igual, assim, né? Obviamente que dependendo das especializações, depois vai aumentando, mas... O negócio é que também, tipo assim, aqui na Alemanha, eu acho que todo mundo quase consegue ter uma vida digna, sabe? Tipo assim, independente do que você faz. Se é curso técnico, se é faculdade, se é artes, se é medicina. Sim. Então, uma vida decente. Uma vida muito boa, sim. Mas eu acho que não vale a pena fazer só... Ok. E agora, eu acho que pra concluir, eu queria que você desse uma dica pras pessoas... Eu pedi a mesma coisa, Uma dica pras pessoas que estão querendo vir aqui pra Alemanha, que estão se preparando pra medicina, pra motivar elas, depois disso tudo que a gente falou, depois disso tudo que a gente conversou, dá uma, tipo, esperança pra galera que tá querendo vir pra cá. O que você falaria? Pesquisa muito bem pra você não perder o seu tempo e não, tipo, ter esperança de alguma coisa que não vai acontecer ou de, tipo assim, eu vou fazer desse jeito, vai dar certo. Tem que ver direitinho o jeito que você vai fazer, porque como é um curso muito concorrido, você tem que, tipo, seguir um caminho que, assim, o melhor possível pra você não, tipo, acabar depois lá na frente arrependendo. Então, tipo, se você ainda tá no ensino médio, atenta às notas, sabe? Se tá no Studienkolleg, vai fazer... o máximo pra tirar 1.0, faz mais, tipo, teste AS ou qualquer outra coisa que você puder fazer, vê direitinho as faculdades que você tem chance de passar, o que aumenta a sua nota, o que não aumenta a sua nota. Quando chegar na faculdade, parabéns. Parabéns. E assim, ninguém te contou que ia ser assim na faculdade, mas, tipo, vai dar certo. Você tem que ir cada dia, um dia de cada vez, não olha lá na frente, senão você desespera. E sabe, tipo... Se você conseguir ser o melhor em tudo, parabéns pra você, mas não coloca esse peso, sabe? Porque eu acho que é muito, muito importante a gente ter saúde mental, senão você não consegue nem fazer a faculdade, você vai ter que parar, sei lá, porque você tá se sentindo mal. Dá um tempo com os amigos, sai pra tomar um sorvete, andar no rio, fazer alguma coisa assim. Andar no rio. Andar no rio hoje. Porque, tipo, andar do lado do rio, sabe? Vai pra um parque, faz alguma coisa pra desestressar, alguma coisa que você gosta. Porque sem balanço você não chega em lugar nenhum. E aproveita a oportunidade. Eu acho que, tipo assim, se você quiser, com um pouquinho de sorte, você consegue chegar lá. Certo. Muito obrigada, Jordana. Eu acho que você falou muitas coisas que ninguém esperava aqui. Acho que eu dei muitos detalhes. Muito detalhe, você é processado pela faculdade. Não, Bafa.
Não. Não, acho certo. É porque é muito bom, porque eu acho que muita gente não sabe essas barreiras que tem até chegar aqui. E como a gente foi se deparando com essas barreiras e foi desmotivando em alguns momentos, ou então tomando caminhos mais demorados, ou caminhos que poderiam ter sido muito mais fáceis se tivesse tido essa informação, Sim. ou se já soubesse como realmente o curso, que às vezes a pessoa acha que o curso é X e é Y, É, sabe? igual eu falei, a galera desistindo Desiste. também, às vezes nem só por causa da pressão, mas também que pensou, não é isso, Não é sabe? isso, exatamente. Então é muito bom a galera saber isso, porque você pode economizar esse tempo. E, gente, Se você tá ouvindo tudo isso bem agora, desistir, se desistir exatamente, também, tá tudo sabe? certo, Você sabe? escolheu simplesmente outro caminho. Tudo bem. Assim, o que é desistir? É só mudar de ideia. É mudar. Olha isso. Dana. O que é desistir? Fala isso pra É câmera só de novo mudar assim. de ideia. O que é desistir? É só mudar de ideia. Exatamente. Eu acho que essa frase pode terminar o nosso podcast também. Exatamente. É uma frase de efeito aqui. E agradecer muito a Jordana por todas as informações. E galera, tipo assim, se vocês tiverem mais dúvida, querem saber mais coisa, bota aqui nos comentários também pra gente, que a gente vai tentar responder com o maior prazer, né? E se vocês quiserem que a Jordana venha aqui pra responder mais perguntas, a gente traz a Jordana de novo. Ou outros alunos também com outras perspectivas também. Exato. E é isso, gente. Muito Q&A, tô brincando. Um Q&A. Um Q&A com a Jordana, ela vai falar nossos stories assim. Siga a gente no nosso Instagram, @partemonta_alemanha também. Sigam lá. Exato. E é isso, galera. E até o próximo podcast. Obrigado, Ju. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Ok.